Sejam bem-vindos à Main Vision. Hoje nasce aqui um novo projeto, um espaço de partilha e de inspiração, as Inspiring Talks. Por aqui vão passar pessoas, empresas, projetos e histórias inspiradoras. A inspiração vai ser o denominador comum, o nosso leitmotiv. Acredito que começamos da melhor forma possível. Connosco, hoje, temos a Sara da Fonseca e o Francisco Mendes, a quem nós genuinamente agradecemos. A Sara é diretora de Recursos Humanos do Banco Santander Portugal e é a nossa convidada porque nos inspiram pessoas que têm exercícios extraordinários de conseguir compaginar duas áreas aparentemente tão distantes, as pessoas e os números. Obrigada, Sara. É um prazer receber-te na nossa casa. O Francisco é fundador da Zoom Genuinity e conta a sua própria história em tudo o que faz. O Francisco faz zoom aos projetos e depois de se envolver neles, escolhe as melhores lentes para os voltar a fotografar. Tem um olhar profundamente fotográfico sobre as ferramentas de liderança e isto não é só uma analogia. O Francisco é mesmo fotógrafo e é também gestor. Bem-vindo, Francisco. Hoje desafiei os nossos convidados a trocarem uma pergunta entre si, de modo que vamos sair daqui muito mais inspirados com os seus testemunhos. Sara, queres começar? Claro que sim. Minha pergunta para o Francisco. Francisco, ajudas tanto as empresas a desenvolverem os seus líderes genuínos. A minha questão é, que experiências pessoais tu trazes para essa tua abordagem? Qual tem sido o teu plano de desenvolvimento para estares cada vez mais capaz para estes desafios tão grandes que as empresas têm? Bem, obrigado, Márcia, obrigado à Main Vision aqui pelo convite e Sara, obrigado pela pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu vejo a tua pergunta como uma lógica de tempo, ou seja, aquilo que do passado me preenche e me traz e me faz chegar aqui, mas também depois daquilo que é o meu plano de ação para o futuro, para continuar preparado para ajudar as empresas e os líderes. O meu propósito de vida é tornar as pessoas maiores, ou seja, aquela expressão que nós ouvimos de és grande, para mim também é uma inspiração e é também por isso que eu quero ajudar as pessoas a serem maiores, porque a maior parte das vezes quando nós dizemos isso é porque as pessoas foram o melhor de si próprias. E quando me perguntam qual é o líder ideal, qual é o perfil de líder ideal, a minha resposta tende a ser esta, que é o líder ideal é sempre que as pessoas são melhores de si próprias. E eu acredito que de facto estão a ser bons líderes. Mas pegando aqui na tua pergunta do passado, o que é que eu trago do passado para os meus projetos? Eu daria tudo. Em primeiro lugar porque eu, sim, gosto particularmente de gerir por valores, dou muita importância aos valores das pessoas, à forma como elas, à ética com que fazem as coisas e, portanto, obviamente que levo isso para os meus projetos. Depois a transparência. Eu acredito que a comunicação como um elo fundamental da liderança, que a transparência ajuda no seu processo de ligação às pessoas, é muito importante. Portanto, o treino que nós fazemos às pessoas também leva a isso. Um aspecto importante que é o equilíbrio entre o cuidar e o desafiar. Eu acredito muito nas lideranças que conseguem este equilíbrio, que por um lado são desafiantes e que levam as pessoas a fazer mais, mas também que cuidam delas, que cuidam genuinamente das pessoas. E depois, eu diria, não sei se é o mais importante, mas é realmente importante, que é a questão do autoconhecimento, né? A importância das pessoas se conhecerem a si próprias. E é isso que eu gosto de fazer, é ajudar as pessoas a conhecerem-se a si próprias. Os trabalhos de fotografia que eu vou fazendo também são esse tipo de projetos, que é eu ajudo as pessoas a conhecerem-se a si próprias a partir da fotografia. Depois, a questão de como é que eu me preparo para o futuro. Eu tenho uma história engraçada que conto rapidamente. Eu, quando decidi abrir a empresa, comecei a procurar livros, porque os livros também me ensinam, obviamente, e numa loja perguntei se havia livros sobre liderança genuína. A senhora perguntou ao seu chefe e o chefe respondeu, diz ao cliente que isso não existe. Liderança genuína não existe isso. Ou se é líder ou se é genuíno. E, de facto, eu nesse dia decidi, vou abrir uma empresa. Já fui à loja agradecer, inclusive, às pessoas por terem inspirado também nesse contexto. E quando eu abri a empresa, em março de 2020, ou em janeiro de 2020, em março, eu tinha pessoas a dizer-me, Francisco, que azar agora que estás com este projeto, fomos todos para casa. E eu dizia, que sorte, porque agora eu posso ajudar as empresas, porque elas não sabem o que é que fazer neste contexto. E, portanto, felizmente tive também esta oportunidade de ter este olhar sobre o tempo que vivemos. Sabes, os livros inspiram-me, os papers, os vídeos, mas o que mais me inspira são as pessoas. E aí
tenho total certeza disto. Inspira-me os líderes da YKK, que é um cliente meu, que decidiram manter todas as pessoas, até os temporários, mesmo tendo menos trabalho. A PHC, por exemplo, abriu um novo escritório para acolher as pessoas neste contexto, com uma experiência totalmente diferente de estar numa empresa. A Main Vision, que se reinventou num espaço tão curto de tempo, alterando o seu modelo de negócio e fazendo trabalho extraordinário junto dos seus clientes. Bem, e tu, que conhecemos há algum tempo, porque fazes também da genuinidade uma prova de competência todos os dias. Isso, de facto, é aquilo que me prepara para o futuro, é estar com pessoas como vocês e estar com pessoas extraordinárias que também me inspiram. Sabes que acontece muitas vezes nas empresas. Nós estamos numa reunião, estamos num contexto qualquer, as pessoas dizem coisas e nós não concordamos com isso. E não dizemos nada. Só que o que acontece nesses contextos é que toda a gente perde. Perco eu porque não dei a minha opinião, perdem os outros porque não a ouviram, perde a empresa porque não acrescentou esse valor. E, portanto, o meu plano de ação é continuar a ser corajoso para ser genuíno, dizer aos líderes aquilo que eles às vezes não gostam tanto de ouvir, mas que é importante para o seu crescimento, e acreditar que é aí que eu também acrescento valor, não só a partir das minhas experiências, mas também a partir daquilo que é o meu aspiracional enquanto líder de uma empresa. E aproveito para te fazer também uma pergunta a ti, Sara, que é... Nós associamos a genuinidade muitas vezes a contextos organizacionais mais informais, mais libertos de regras, onde as pessoas podem ser elas próprias. Enfim, a banca não tem essa fama, né? Tem uma fama um bocadinho mais formal. Como é que tu vês esse desafio? Como é que tu própria, que esforço é que fazes para ser genuína? E, enfim, por último, o que é que o Santander, um banco tão importante, faz para também ser um testemunho dessa genuinidade para as pessoas? Obrigada, Francisco, pela questão. Bem, eu penso que os desafios de liderar de uma forma genuína na banca são transversais a todos os outros setores da atividade. Hoje em dia, o saber liderar de uma forma genuína não é só ao nível de contexto profissional, mas também ao nível do contexto pessoal. E claro que existem algumas ferramentas e formas de nós evoluirmos também neste contexto. Isto, como tu já disseste muito bem, parte do princípio para liderarmos de uma forma genuína tem a ver com um forte autoconhecimento sobre nós próprios e uma vontade imensa de continuar a conhecer-nos, porque de facto nós somos seres imperfeitos e inacabados e precisamos constantemente de obter feedback sobre as áreas de intervenção onde nós merecemos um maior desenvolvimento e progressão. E portanto isto passa primeiro por uma vontade de querer ser melhor a servir os outros, querer ser melhor a preencher os espaços em branco na vida dos outros, que já decidiram ter esse espaço, mas muitas vezes não sabem como preencher esse papel. E, portanto, é saber como entregar um conhecimento, entregar um apoio moral, entregar uma inspiração, tentar sempre entregar algo às pessoas que nos rodeiam e a suportar o seu próprio crescimento. Pronto, isto tem muitos desafios, não é? Isto tem muitos desafios e primeiro o verdadeiro desafio é o exercício da humildade. E o exercício da humildade é procurar o feedback sobre nós, junto se calhar das pessoas que a maioria de nós não procura. Isto passa por, junto da nossa equipa, perguntar como é que eu posso melhorar a minha abordagem, a minha comunicação, a minha entrega, a minha clareza na forma como eu apresento as prioridades ou dirijo os objetivos. Passa por pedir feedback à minha hierarquia, passa por pedir feedback aos meus amigos, aos meus familiares e às pessoas que se calhar que não estão tanto dentro do meu contexto relacional, mas sobre os quais isto não custa valor, não é? E as palavras de facto não custam valor. E são uma fonte imensa do nosso próprio progresso e de conhecimento. Depois também há uma questão, há uma armadilha na questão do que é ser genuíno. Ser genuíno não é entregar-nos àquilo que nós sabemos sobre nós próprios, decidir e categorizarmos, nós somos assim e, portanto, nós vamos agir desta forma. Portanto, isto não é ser genuíno, não é? Isso é ter uma versão cristalizada do que é ser genuíno. O ser genuíno é defender bem os nossos valores, querer melhorar-nos enquanto pessoa, queremos estabelecer melhores relações humanas, porque afinal de contas as empresas precisam de melhores relações humanas. O melhor que nós podemos dar aos colaboradores
das empresas é que eles vivam no meio de pessoas fantásticas, não é? Pessoas que os inspiram, que os ajudam a crescer e a desenvolver, a aumentar as suas responsabilidades e também a ter tolerância aos erros que entretanto vão surgindo no caminho. E portanto isto também passa por, um líder genuíno passa também por ser alguém que se apaixona não pelos objetivos que tem que concretizar, mas que se apaixona pelos problemas, apaixona-se pelas coisas menos bem feitas, apaixona-se pelos desafios, apaixona-se por aquilo que tem que se mudar, e não só olhar para o contexto da recompensa. E isto é muito importante também, encontrar esta motivação individual junto das pessoas, porque essas pessoas de facto vão querer transformar e vão querer melhorar o mundo que as rodeia, e isso passa por melhorar as relações humanas. Isso é fundamental. Do ponto de vista da empresa e como é que o Santander está a endereçar estes desafios, isto tem muito a ver com a forma como nós elevamos e desenvolvemos uma cultura. Numa cultura, obviamente, que está o propósito da empresa, que no caso de Santander é ajudar as empresas e as pessoas a prosperarem, mas passa por um conjunto de valores e um modo de fazer as coisas, um modo de fazer de uma forma simples, próxima e justa. Esse conjunto de valores tem muito a ver, que se vivem nas condutas e nas ações dos seus líderes. Portanto, os líderes têm que liderar pelo exemplo, obviamente. Os líderes têm que ajudar as equipas a crescer, têm que apoiar a transformação do próprio negócio, porque o negócio está a mudar, os clientes estão a mudar e, portanto, é preciso ser um agente de mudança, mas tem que também saber fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém está a ver. Porque a forma, o exercício, mais evidente da forma como estamos a viver a cultura de uma empresa é olhar para as pessoas que estão a ser promovidas. Estamos a dar indicações a todos os jovens e a todos os colaboradores de que aquela pessoa que foi promovida exerce um conjunto de comportamentos e de ações que o banco valoriza enquanto líder, e por isso deu-lhes esse papel e essa responsabilidade de liderar as pessoas, que são um dos recursos mais importantes que qualquer empresa tem. E, portanto, é importante escolher bem essas pessoas. E, portanto, é importante ter também ferramentas para saber identificar essas pessoas, na realidade. Tão importante como atingir os resultados é a forma como atingimos os resultados. E uma das nossas ferramentas é o modelo de performance anual, portanto, avaliação anual de desempenho, em que parte da avaliação anual de desempenho de um colaborador é tida em conta não só com os objetivos, obviamente, tangíveis que foram concretizados, mas também em 40% da sua avaliação de performance tem em conta aquilo que nós chamamos o relatório 360, que for recolher e colecionar todos os inputs que esse colaborador teve junto das pessoas com quem trabalha, junto da sua hierarquia, junto dos seus pares, relativamente aos comportamentos e aos compromissos de liderança que o Banco de Santander tem. Portanto, isto é uma ferramenta que ajuda não só um autoconhecimento sobre onde é que eu tenho que melhorar, porque provavelmente eu penso que estou bem na comunicação, mas a clareza da comunicação não chega às pessoas como eu gostaria. Portanto, eu sei que tenho que melhorar a comunicação e os meus instrumentos de comunicação, ou eu sentir que estou muito bem capacitado do ponto de vista de hard skills, não é? Mas depois perceber que as minhas relações humanas não são se calhar tão prósperas, e portanto eu tenho esse caminho para fazer e o banco quer que eu faça esse caminho e portanto há uma motivação óbvia. Se eu quero ser líder, eu tenho que exercer um conjunto de comportamentos, e se isso for uma recorrência no meu dia-a-dia, eu irei exercer a liderança pelo exemplo e eu irei ajudar outras pessoas a atingir esse conjunto de comportamentos e de ações, porque de facto é uma plataforma de interações humanas em que as pessoas se sintam num ambiente psicologicamente saudável e em que possam falar das suas vulnerabilidades, porque de facto é nestes momentos
em que nós escutamos os outros, em que nós damos tolerância para os outros falarem, mas é nestes momentos que nós ganhamos uma melhor consciência sobre os outros, ganhamos uma melhor noção do quanto temos que progredir, e ganhamos também aqui uma empatia e uma nova energia. Portanto, não é sentirmos expostos ou que somos fracos ou frágeis ou incapazes, mas é mostrar o quão corajosos somos de sentirmos que aquilo é um momento em que temos que partilhar esta nossa vulnerabilidade e que temos uma equipa que vai suportar o nosso crescimento. E, portanto, se nós trabalharmos de facto em ambientes assim, nós vamos conseguir entendermos melhor as necessidades dos nossos clientes para encontrar uma forma de servir melhor o cliente, seja o cliente externo, seja o cliente interno. E é aí que nós temos que construir uma cultura saudável e de progressão de melhores relações humanas. Obrigada, Sara. Obrigada, Francisco, pelas vossas partilhas e obrigada a si que nos acompanha nestas conversas inspiradoras. Sara, como é que os jovens veem o tema da genuinidade, por exemplo? Eu penso que os jovens precisam de referências. Todos nós precisamos de referências, aliás. Eu acho que não é uma questão de jovens ou de